No vídeo anterior, nós falamos sobre os setores da economia e dissemos que a indústria pertence ao setor secundário. Mas há vários tipos de indústria, correto? Modo geral, a gente pode classificar as indústrias em indústria de bens de consumo, de bens de capital e de bens intermediários. As indústrias de bens de consumo são aquelas que produzem para os indivíduos ou as famílias. E os bens de consumo podem ser duráveis ou não duráveis. Entre os bens duráveis, como exemplo, os automóveis, os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos. E entre os não duráveis, são aqueles que você usa basicamente uma vez só, né? Alimentício, indústria de higiene e limpeza, indústria farmacêutica. Perfeito? Você usa remédio só uma vez, você usa sabonete só uma vez, você come o seu queijo só uma vez. Já a sua televisão, você usa ela por muito tempo. A mesma coisa o seu celular e o seu carro, a sua moto. Perfeito? Essas indústrias, as de bens duráveis, exigem mais capital, certo? E as de bens não duráveis, normalmente, elas exigem menos capital. Mas ambas atualmente estão concentradas na mão de poucas holdings, poucas companhias transnacionais. A indústria de bens de capital é uma das mais importantes, se não a mais importante, que um país pode ter. Ela produz ferramentas, robôs, máquinas, equipamentos para outras indústrias, por exemplo, gráfica, química, farmacêutica e para automação. A indústria de bens de capital, em resumo, produz para outras indústrias produzirem coisas, entendeu? Os equipamentos que as outras indústrias usam para produzir coisas são produzidos pela indústria de bens de capital, que é a mais intensiva em tecnologia, não apenas em capital. A indústria de bens intermediários, você pode dividir ela em duas. Esta mais de bens intermediários ou de bens de produção. Elas produzem essencialmente matérias-primas para outras indústrias. Vamos começar pela indústria de base. A indústria de mineração, a indústria siderúrgica, que produz aço, metalúrgica, a indústria química, principalmente a química pesada, são exemplos de indústria de base. A indústria química fina, a indústria aeronáutica, a indústria ferroviária são indústrias de bens intermediários, só que não são indústria de base, não estão classificadas nessa categoria. Alguns setores industriais são muito ambíguos. A indústria eletrônica produz bens de consumo, produz bens de capital, correto? A indústria informática, a mesma coisa, tanto bens de consumo quanto bens de capital. A indústria de defesa é um caso sui generis. Esses setores industriais ficam numa espécie de limbo. Então, deu para vocês perceberem que o uso que se faz do produto, do bem industrial, é o que classifica o tipo de indústria. Modo geral, nações muito avançadas possuem principalmente indústria de bens de capital, certo? Nações industriais não tão avançadas têm indústria de bens intermediários e indústria de bens de consumo duráveis. E as nações não tão avançadas concentram a sua industrialização em bens de consumo não duráveis. O Brasil já foi um grande produtor de bens intermediários e mesmo da indústria de bens de consumo durável. E também produzimos para a indústria de bens de capital. Só que, desde a Lei Candir, nós falamos isso aqui sempre, desde a Lei Candir o país está se desindustrializando, está se reprimarizando. Então, o desenvolvimento do país, seja em termos de geração de emprego, de renda, de ocupação, de novos negócios, de tecnologia, depende muito do desenvolvimento industrial, principalmente a indústria de bens de capital, e também precisa de acumulação de capital, investimento estatal para o desenvolvimento da indústria de bens intermediários. De modo geral, essa é a melhor conformação de coisas. O Estado investe pesadamente na indústria de bens de capital e na indústria de bens intermediários, enquanto a indústria de bens de consumo pode tranquilamente ficar nas mãos da iniciativa privada. Na China é mais ou menos assim. Embora na China, mesmo aquelas que não são propriedade do Estado, o Estado tem um papel muito grande na tomada de decisão. Por isso dizemos que a China é uma economia socialista. Porque Karl Marx, quando definiu uma nação socialista, disse: é aquele país onde os bens de produção estão na mão do Estado. São de posse do Estado. São controlados, pelo Estado. Então, na China, mesmo que a posse não seja do Estado, e quase sempre você tem meios para isso, a China faz posse cruzada. A Rússia também faz muito isso. Cria uma corporação, que é dono de outra corporação, que é dono de uma fundação, que é dono de uma terceira ou quarta corporação, que é sócio das empresas.
A China, às vezes, nem é tão sutil assim, é estatal direto. De toda forma, o controle da indústria pertence ao Estado. Isso é socialismo. Não precisa ser a propriedade, o controle sendo do Estado caracteriza o socialismo. E os industriais, os bilionários chineses que resolveram se esquecer disso, eles tiveram destino, né? Só ver o que aconteceu com 14 bilionários chineses nos últimos 20 anos. E aí vocês vão descobrir o que a China faz com os industriais que se esquecem que o Estado chinês é socialista. Perfeito? Por isso a China é desenvolvida, por isso nós somos atrasados, né? Como a nossa burguesia não tem interesse em bens de capital, interesse em desenvolver ciência, saúde, educação principalmente, né? Ciência e educação, não vai ter indústria de bens de capital. Como ela não quer investir pesado, não quer a parceria do Estado, não tem indústria de bens intermediários. Como ela não tem capital, não tem dinheiro, não tem indústria de bens de consumo duráveis. Então resta de bens de consumo não duráveis. E mesmo essa está cada vez mais na mão de corporações transnacionais. Correto? Nós temos poucas, por exemplo, a BR Foods, o grupo do... Como que chama, gente? O grupo que o filho do dono era dono, o JBS, né? Que o filho do Lula era o dono, supostamente, é claro que nunca foi, né? Então, temos poucas indústrias, porque a prioridade da nossa burguesia é atuar no setor parasitário, que é o setor de finanças, né? Setor FIRE, e no setor mais atrasado da economia, que é o agronegócio. Correto? Então, desenvolvimento passa por abolir a Lei Candir e investir pesadamente o Estado na indústria de bens intermediários e na indústria de bens de capital, e se associar quando for necessário, ou pelo menos fomentar o surgimento de corporações privadas que atuem nos outros setores industriais da economia. A gente não vai ser uma nação soberana, rica, desenvolvida, com emprego, salário, ciência e tecnologia, enquanto depender, reitero, dos setores mais atrasados da nossa economia.